Glória a Deus por estarmos aqui. É sempre bom estar com vocês, estarmos juntos. E a igreja, ela se manifesta de várias maneiras. E uma delas é quando nós nos reunimos presencialmente, né? Essa, para mim, é a verdadeira reunião, pelo menos eu sinto assim. E aí a gente está pertinho ali, a gente se toca, não muito porque não pode. Tivemos uma célula, depois da pandemia, foi a primeira célula que nós tivemos de casais, presencialmente, né? Foi bom, não foi? Foi na casa do Sandrão. Foi uma bênção, mudamos o formato um pouco, um formato que entendemos que Deus estava nos conduzindo nesse sentido. E quem ainda não sabe, né? Nós trabalhamos com casais e, propriamente dito, eu e a minha esposa, aquela loira bonita que estava tocando teclado, a Cimei, nós somos pastores de casais. O nosso ministério aqui em Portugal, nós viemos para isso, para trabalhar com casais, e temos nos empenhado nisso. Não é fácil, gente, não é fácil, mas não é fácil mesmo. Não sei porque vocês estão rindo. Eu digo que não é fácil porque, infelizmente, a estatística negativa dos relacionamentos, ela é muito alta. Muitos casais se separando, muitos casais à beira ali do precipício, muitos casais que já perderam suas esperanças, muitos casais que acham que não vale a pena mais investir e etc. E às vezes a gente fala, vamos participar da célula com a gente e tal. Algumas pessoas, pelo menos eu acho que é assim, né? Eu não estou afirmando porque eu não posso afirmar. Às vezes a pessoa acha que participar de um grupo de casais é porque quando está mal. Está vendo aquele casal está indo lá na célula de casais. É porque ele está mal. Não é necessariamente. É porque passa dificuldades, como todos os casais passam, inclusive eu e a minha esposa, né? É luta todo dia. E para a gente aprender, compartilhar, um abençoar o outro, um orar pelo outro. Às vezes a gente ouve uma experiência de um casal ali que, nossa, a gente está fazendo isso positivamente, vamos continuar, isso é negativo, vamos parar e tal, tá? Então, você que não faz parte e queira participar, não precisa ser necessariamente um membro da igreja, mas precisa querer entrar, participar e se envolver, tá? E aí junto a gente cresce. Nós trabalhamos com foco em um livro que a gente escreveu para casais. Estamos há 30 anos casados. O nome do livro chama Acertando o Alvo. O pessoal da célula já conhece, né? E tem sido bênção para nós e tem sido bênção para os casais que participam. Orem pelos casais, orem pelas famílias da igreja, porque realmente é muita luta, tá? Bem, eu quero falar hoje sobre o poder das nossas palavras. Esse é o tema da nossa mensagem, o poder das nossas palavras. E o texto base está em Efésios, capítulo 4, versículo 29, mas poderia ser outras dezenas de textos que falam sobre o poder das nossas palavras, mas nós vamos falar em Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E a minha versão aqui é praticamente igual: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Bem, todos nós, seres humanos, todos nós aqui nesta igreja, todas as pessoas que trabalham com você na empresa que você trabalha, que você encontra pela rua, conheça você ou não, todas as pessoas têm um objetivo em comum. Isso eu já citei isso aqui algumas vezes. Todos nós, chineses, coreanos, brasileiros, portugueses, ingleses, japoneses, nós temos algo em comum.
E esse algo em comum é a nossa busca pela felicidade. Se eu perguntar para você assim, você quer ser feliz? Você vai falar, pastor, você tá com problema? Claro que eu quero. E por que a pergunta parece ser uma pergunta sem sentido? Porque está implícito em nós essa necessidade, o desejo de sermos felizes. Todos nós queremos ser felizes. Então, nessa busca pela felicidade, nesse anseio pela felicidade, nós fazemos coisas, nós estabelecemos relacionamentos, nós trabalhamos, nós viajamos, nós compramos coisas, nós vendemos coisas, nós fazemos muitas coisas e nem sempre as coisas que nós fazemos são positivas ou boas, mas mesmo quando alguém está fazendo algo ruim, ele está buscando a felicidade que ele anseia no seu coração. E aí parece que faz menos sentido ainda, quando alguém faz algo de ruim, que ele esteja buscando a felicidade. Vocês acham que alguém que vai assaltar um banco, ele pensou assim, olha, eu vou assaltar aquele banco, e quando eu entrar lá, eu vou estar lá assaltando, e aí vai chegar um policial e vai me dar um tiro, ou vai me prender, eu vou ficar 30 anos na prisão. E é isso que eu quero, então, eu vou assaltar aquele banco. Não. Ele quer ser feliz, e ele busca do jeito que ele acha que é mais fácil, que é mais rápido, e tal. E ele não pensa nos riscos, ou tipo assim, ele não quer que dê errado. Ele quer a felicidade, porque ele entende que se ele sair dali com alguns milhões de reais, ele vai ser a pessoa mais feliz do universo. Isso muitas vezes dá errado, porque ele vai ser preso e etc. Né? Então, percebe que sempre nós estamos buscando a nossa felicidade? Sempre nós estamos buscando a nossa felicidade. E isso não é ruim e não é errado. Não é errado. Isso está em nós. É uma marca de Deus em nós, porque Ele nos criou para sermos felizes ou contentes. A questão é que às vezes nós interpretamos mal o que é ser feliz ou contente, certo? E uma das maneiras que nós podemos ser felizes, realizados, satisfeitos, é usando bem a nossa boca. E esse texto de Paulo aos Efésios é maravilhoso, porque ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que é boa, proveitosa, para edificação. Edificação de quem? Daqueles que ouvem e, obviamente, daqueles que falam, ou nós, quando estamos falando. A palavra torpe, no grego, ela tem um significado assim horrível, que é, para ilustrar, nós podemos dizer que é ovo choco. Sabe o ovo quando ele apodrece? É mau cheiro, é horrível, é insuportável. Então essa palavra torpe, a raiz dela no grego, ela leva para esse sentido, que não deve sair da nossa boca palavras que provoquem essa sensação de asco, de nojo naqueles que estão ouvindo. Muito pelo contrário, provoque naqueles que estão ouvindo uma edificação, um crescimento, um abençoar. Então, é sobre isso que nós queremos falar um pouco com vocês, percebendo que a palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que Deus fala, ou seja, a sua própria palavra, ela tem esse poder de edificar, de trazer vida, de restaurar, né? O Salmo de número 29, o salmista Davi, se não me engano, ele fala que a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus, ela edifica, a palavra de Deus destrói aquilo que é ruim, que precisa ser destruído, né? Ela quebranta, a palavra de Deus quebranta. Então, e aí a gente entende isso. Você que conhece a palavra de Deus, que tem sido ministrado, você já ouviu isso, e eu creio que você crê também dessa forma. E a nossa palavra? A nossa palavra deve ser semelhante à palavra de Deus, porque nós somos filhos e filhas de Deus. O pastor Vanderlei pregou agora há pouco, no último culto, sobre sermos filhos e filhas de Deus.
E uma das coisas que nós aprendemos e pegamos dos nossos pais é o jeito de falar. Pode não ser a mesma entonação, né? A mesma voz, mas nós colocamos as coisas da mesma maneira porque nós crescemos naquela casa, nós crescemos naquele lar, ouvindo os nossos pais, os irmãos mais velhos. Então nós absorvemos deles essa peculiaridade. E não pode ser diferente desse processo. Ou seja, a nossa palavra, ela deve ser semelhante ou a mesma do que a palavra de Deus. E para isso, então, Paulo, ele nos orienta nesse texto. Uma palavra que tenha edificação. Porque a nossa palavra, quando nós estamos trabalhando em parceria com Deus, como filhos e filhas de Deus, a nossa palavra, entendendo esse princípio, ela tem esse poder de edificar. E se eu perguntar aqui para vocês, quantos de vocês já foram usados por Deus para edificar alguém através da sua palavra, daquilo que você falou? Eu tenho certeza que vários de vocês, e talvez todos vocês, iriam levantar a mão e dizer: ó, pastor, aconteceu assim lá, e talvez você não chegou lá e ficou lendo o Salmo 23 ou um texto específico da Bíblia. Não, você ouviu, você falou, você orientou, você testemunhou, você às vezes exortou alguém, e essa pessoa foi tremendamente abençoada, edificada com o que ouviu de você. E esse é o propósito de Deus sobre as nossas vidas, para que nós estejamos aqui nesse mundo e a nossa palavra seja única e exclusivamente para abençoar, para edificar pessoas, construir na vida de alguém. O propósito de Deus é esse, que você esteja de frente com alguém e você seja tremendamente, poderosamente usado ou usada para edificar na vida dessa pessoa. E às vezes a gente acha que a nossa palavra não tem poder. Prestem atenção, a sua palavra e a minha, ela tem poder, seja para edificar ou seja para destruir. Sabia que Deus nos deu essa capacidade de edificar, de construir na vida de alguém através das nossas palavras? Quantas pessoas eu tive o privilégio, a graça de estar com eles, e pastor, que bênção ter ouvido isso. Mas muitas vezes no passado também eu me deixei ser usado de uma forma errada e não edifiquei, quando poderia ter edificado. Então, isso não é uma premissa do pastor, isso não é um propósito de Deus para os pastores, é para todos nós, tá? Romanos capítulo 10, 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha aqui, confessar implica em falar. Se eu confesso a Deus com a minha palavra, e creio que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, tá? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então a nossa palavra tem um poder que vem dos céus, que nos conduz, que nos direciona a essa salvação, a edificação. Você pode estar dizendo: mas pastor, o texto não tem nada a ver com edificação. Não literalmente, mas se tem o poder para nos salvar mediante Cristo, muito mais para edificar na nossa vida e na vida de outras pessoas. Ainda João 4,15 diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, não é só eu creio, tá, beleza, mas confessar com a sua boca, isso tem um poder também no mundo espiritual, gente. Tem um poder no mundo espiritual. Aquela guerra que não tinha nada de santo a não ser a presença de Deus, que a gente lê no livro de Jó, quando Deus se reúne com os anjos e
eu escrevo um pouco sobre isso no meu livro, O Caçador de Lágrimas, logo na introdução. Ele estava, e Satanás foi ali. E aí ele começou a acusar Jó. E Deus falou, não, pode ir lá, fazer o que você quiser, só não toca nele, e os irmãos sabem do processo todo. A questão é que ali estava apenas reunido o mundo espiritual. E muitas vezes nós caímos no erro de desconsiderar o mundo espiritual. Existe um mundo material, físico, é esse que a gente vê com os nossos olhos naturais, a gente toca, a gente percebe, a gente experimenta, né? Mas, e o mundo animal e vegetal faz parte desse mundo material aí todo, né? E existe um mundo espiritual. E que nós creiamos ou não, e eu entendo que todos aqui creem, né? Ele existe. Ele existe e não vai deixar de existir pelo fato de eu não crer, ou você não crer. Mas naquele momento, o mundo espiritual estava numa dinâmica. E Deus falou, vai lá e faz o que você quiser. Aí sim que o mundo espiritual se manifestou no mundo material. Percebe essa dinâmica na qual nós estamos envolvidos, estamos inseridos nela. E a maneira do nosso proceder vai muitas vezes, eu não diria ditar, porque o ditar parece que todo o poder está nas nossas mãos, mas vai contribuir fortemente para que as coisas aconteçam. Sabia que a maneira de você agir, as suas palavras, as minhas também, as nossas orações podem mudar os percursos do mundo espiritual. Daniel, quando estava no reino da Babilônia, exilado, ele estava orando e de repente ele estava ali perto do rio Eufrates ou Tigre, não lembro, e veio um anjo, o arcanjo Miguel, e disse a ele fala, eu tive uma visão, e o anjo veio até mim e disse que a resposta da minha oração não tinha chegado ainda, porque os espíritos das trevas estavam impedindo. E aí veio o arcanjo Miguel, que é o maior anjo, né, se a gente pode dizer, em autoridade de guerra, por isso que é arqui, quer dizer, o maior, o mais elevado, e ele então, ele desimpediu e a resposta chegou até Daniel. Mas ele estava levando uma resposta de uma oração. Ele estava levando o resultado de algo que Daniel havia feito. Então, quando você e eu oramos, quando você e eu abrimos a nossa boca e confessamos e adoramos Deus e dizemos que Ele é maravilhoso e etc., todo o reino espiritual está envolvido nisso. E muitas vezes para glorificar a Deus, e oxalá que seja só para glorificar a Deus, mas infelizmente muitas vezes não é para glorificar a Deus, mas para entristecer o Espírito Santo, como está lá em Efésios 4:30, que aliás é já na sequência do versículo que nós lemos. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção, ou da salvação. Percebe que nós não estamos aqui assim aleatoriamente. Você foi posto no mundo e está aí. E esse é um dos problemas da sociedade, do mundo, da humanidade em todos os tempos, de viver sem entender o seu propósito. Então, preste atenção, você e eu temos esse poder de que através das nossas palavras nós edifiquemos na vida das pessoas. Colossenses capítulo 4, versículo 6, disse assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha que estranho esse versículo. Primeira vez que ele foi, acho que o apóstolo Paulo não estava muito bem na cabeça quando escreveu, né? Uma palavra temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Por que será temperado com sal? Quem gosta de churrasco aqui? Opa, só nós, né? Maravilha, vai sobrar mais. Já comeram churrasco sem sal? Eca, né? É ruim.
É ruim. Por quê? Porque o sal, ele exclui o ECA. Porque o sal, ele dá sabor. Uma das propriedades é dar sabor. Fica agradável. Quando toca no nosso paladar, olha que carne gostosa. Que carne maravilhosa. Ou qualquer outra comida. Mas o sal também, ele dá vida. Ou ele preserva a vida. Né? Principalmente os mais antigos, que não é o meu caso, né? É o Gidalt, o pastor Wanderlei, os mais antigos, usava-se muito o sal para quê? Conservar a comida, a própria carne, né? Colocava muito sal e ali ficava, podia passar meses, porque preserva a comida. Quando você tempera uma carne, põe na geladeira, ela preserva-se um pouco mais. Então, a nossa palavra, esse temperar que o apóstolo Paulo está dizendo, obviamente não é para pegar o sal e jogar na boca, até que tem pressão alta vai morrer, né? Mas é de que seja a nossa palavra agradável e apta e poderosa para construir, para edificar, para levar sabor à vida das pessoas e para edificar na vida das pessoas e para saber como responder. É isso que ele conclui nesse versículo. Como responder às pessoas de uma forma agradável, edificante, no tempo certo, do jeito certo. É ruim, gente, quando você conversa com alguém e esse alguém, ele pum, fora de tempo, uma palavra sem sal, destemperada, machucando, ferindo. E quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes a gente acorda azedo e já vai, né? E eu sempre digo, e vou dizer isso até Jesus me levantar para o céu, arrebatado, prefiro não morrer, que o nosso testemunho, o nosso primeiro lugar de sermos cristãos e de viver como filhos e filhas de Deus é na nossa casa. É na nossa casa. E quando eu digo isso, não é que as coisas ruins não acontecem, não é que os conflitos não acontecem, não é que muitas vezes a gente quer sair dali porque está estranho, mas é que nós devemos viver, fomos chamados para dar esse testemunho em casa. Não adianta, gente, vocês me amarem de paixão, se é isso que acontece, e lá em casa minha esposa, não aguento mais esse cara. Meus filhos, meu pai, meus filhos falam assim, nossa pai, isso é muito chato. Mas, com respeito, e a chatice que eles falam, porque às vezes eu sou pegajoso, né? Eu brinco bastante, eu pego eles, eu beijo, eu cheiro, me larga. Né? E claro que não é só isso, o ser pai. É estar junto, é usar a nossa palavra para edificar os nossos filhos. Nossos filhos precisam receber de nós. Os pais precisam ensinar também as suas filhas, as menininhas. Às vezes os pais têm dificuldade, né? Tiago aí, filho da menininha, linda. Então Deus quer usar você para abençoar, para edificar a sua filha e também os filhos. Não é responsabilidade de um ou de outro. É de nós que eles precisam aprender. Os pais também, e aqui estou falando o pai, né? Os pais, mais de um. Não estou falando da mãe e do pai. O pai, você e eu, Gidalt, nós temos a incumbência de, como os filhos de Deus, sermos usados por Deus para ministrar, para edificar na vida dos nossos filhos, homens, meninos e filhas e filhas. Não é uma responsabilidade de um. E às vezes o pai ou a mãe deixa para um ou para o outro. Mas há nada. Há nada. Se você não está fazendo, se eu não estou fazendo, você está abdicando, ou usando o termo, né? Você está prevaricando. Você está se eximindo de uma responsabilidade que é tua. Nada justifica isso. Você pode usar os argumentos que for, eu posso usar o que for, mas diante de Deus, eu estou prevaricando de algo para o qual eu fui chamado. Então, sermos conduzidos nesse processo
por Deus, conduzidos por Deus, entendendo esse princípio, sabe, Marcelo, Sinara, de que quando vocês abrirem suas bocas, deve ser para edificar, e jamais para destruir algo. Então, segundo, a palavra tem o poder também de destruir, que eu já citei aqui, né? Assim como nós somos chamados para edificar, e tem poder para isso, muitas vezes nós permitimos que as nossas palavras sejam condutoras, sejam canais de destruição, de maldade, de blasfêmias, de gritarias, expressando ira intensa e muitas outras coisas. As críticas que são feitas geralmente têm o objetivo e o poder de destruir. Muitas vezes fala assim: vou te fazer uma crítica construtiva. Lá vem. Faz não constrói nesse momento não. Muitas vezes destroem, jogam para baixo, depreciam ou diminuem a pessoa e causam feridas profundas. Quantas vezes eu tive a oportunidade de conversar com pessoas já adultas que foram marcadas negativamente pelo convívio com seus pais, por causa de palavras proferidas, muitas vezes depreciando os filhos. É muito comum isso, sabe? Os filhos dos outros são os melhores. Isso é muito comum, infelizmente. Os filhos dos outros. Então a gente precisa entender isso, que as nossas palavras podem causar complexos, feridas profundas na vida das pessoas. Esse não deve ser o procedimento dos discípulos de Cristo, mas uma postura de amor, compaixão, longanimidade e de fé acerca do outro. Quando certa vez Jesus estava com seus discípulos e os fariseus, os religiosos ali, o criticaram porque eles viram que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Bem, higienicamente não é tão saudável assim, aliás, não é saudável, né? Mas eles queriam pegar em algo para derrubar Jesus e eles se apegavam a tudo que fosse possível, mas afinal nada era possível para derrubar Jesus. E eles pegaram isso e Jesus, entendendo bem a intenção dos seus corações, disse assim: olha, o problema, meus queridinhos, não é o que entra pela boca, não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que entra pela boca, depois de algumas horas ele é digerido, tal, vai para o intestino e aí os irmãos sabem o que acontece depois, né? Mas o que sai da boca, os irmãos também sabem o que acontece depois. O problema é que, ou nem sempre o problema, é que o que sai da boca, ele tem uma fonte. Qual fonte é essa? De onde sai o que sai pela boca? Vem do nosso coração. E ele continua dizendo: e é do coração que saem as guerras, o adultério, a prostituição, a mentira e tantas outras coisas ruins, porque a origem é no coração. Percebe então aí você fala assim: mas pastor, então como é que eu falo coisas boas? Enchendo o seu coração de coisas boas. É simples assim. Mas é complicado para acontecer isso? Também não é. É complicado porque a gente quer que Deus faça assim, ó. Deus nos molda assim. Eu sou perfeito hoje, porque Deus fez isso ontem, então agora está tudo certo. Gente, não é assim. Eu digo sempre aí que Deus não é Harry Potter. Pega a varinha, aconteceu. Deus não faz assim. Ele tem poder? Aliás, nem o Harry Potter, né? Ele tem poder para fazer isso? Claro que ele tem. Mas Deus trabalha em nossas vidas em processos. Processos. Eu estou aprendendo até hoje a ser pai. Agora sou pai na fase adulta, né? Meus filhos mais novos têm 22, 23. Ninguém me ensinou a ser pai. Nem de meninos e meninas com 23. O Elian está com 28, vai fazer 29 agora. Não ensinou, gente. Não ensinou vocês serem maridos e esposas. Não ensinou? Não ensinou, né? Eu vi lá, mais ou menos. Eu vi minha mãe e meu pai, viu nada.
É difícil, é complicado. Mas Deus está trabalhando em nós. E talvez o seu casamento hoje pode estar passando por dificuldade. Provavelmente seja. Como o meu às vezes passa. Nós estamos aprendendo, Deus está trabalhando em nós. Então, à medida que nós nos colocamos diante de Deus, para aprendermos e para encher o nosso coração, e nós vamos na fonte de Deus, que é a sua palavra, a palavra de Deus, nós somos enriquecidos com a sua palavra, fortalecidos, e enchemos o nosso coração dessa palavra. E é por isso que Jesus, num outro momento de crítica aos religiosos, fala: não é possível que da mesma fonte jorre água salgada e doce, ou é salgada ou é doce, senão tem alguma coisa errada com essa fonte. Então essa fonte que sou eu e você, é uma fonte da qual deve jorrar água doce, ou seja, que possa ser bebida para edificação, bebida para o crescimento, bebida para o fortalecimento. E uma das coisas que saem muitas vezes da nossa boca, que entristece a Deus e que não edifica as pessoas que ouvem, é a murmuração. Murmuração. Além de muitas palavras que destroem, isso desagrada a Deus. E o que é murmuração? Números capítulo 21, versículo 7 diz que o povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrir as nossas bocas para murmurar contra Israel e contra ti, no caso Moisés. 1 Coríntios 10:10, não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Por que a murmuração entristece tanto a Deus? A murmuração é um estado de descontentamento. Amém? Vamos lá, murmuração, repete comigo. É um estado de descontentamento. Ponto, agora eu vou sozinho aqui. Que revela um coração vazio de alegria e de gratidão. Deus concede-nos todo dia graça sobre graça. Está lá em João capítulo 1, versículo 16. Quando você acorda, e mesmo antes de acordar, eu disse isso domingo passado, Deus já nos encheu de graça. E Ele nos dá graça sobre graça, e graça sobre graça, e vai. Nós vamos ficar dançando aqui o dia inteiro. E aí a murmuração está expressando a Deus o nosso descontentamento com tudo que Ele fez, ou nos deu, e etc. Só para a gente entender, imagine aqueles que são casados, ou os que não são, que moram, que trabalham. Você convive com alguém, todos nós estamos com alguém, né? E essa pessoa que está do seu lado só reclama. Ou então a esposa vai lá, fica linda, maravilhosa no salão, chega em casa, o marido olha para o cabelo, está tudo perfeito, e fala: mas essa mechinha aqui, em vez de, não fala já, você ficou linda, uau, estou apaixonado, dá aquela desmaiada que eu nunca consigo, mas tem gente que consegue, né? Mas essa mechinha aqui parece que não ficou bem. Não é desagradável? Quando alguém cozinha, se empenha, e aí o outro reclama. Quantas vezes eu fiz isso? Reclamei de algo que a minha esposa tinha feito com o maior carinho e alegria. É horrível, gente. Ninguém gosta de receber reclamação, crítica. Então, quando nós estamos reclamando, murmurando, nós estamos dizendo assim: Senhor, aí eu pergunto se você teria coragem de fazer essa oração: Senhor, eu não estou satisfeito, não estou gostando de tudo aquilo que o Senhor tem dado para mim. Alguém aqui teria coragem de fazer essa oração? Certeza? Nem eu. Mas a gente camufla a nossa oração, a gente dá uma disfarçadinha. A gente não ora assim: Senhor, eu não estou satisfeito, né? Mas aí a gente murmura. Na verdade, nós estamos fazendo essa oração de uma forma disfarçada, dizendo a Deus que nós não estamos satisfeitos com tudo aquilo que Ele está fazendo por nós. Pastor, você está exagerando. Eu estou? Faça 10 coisas para aquela pessoa que convive com você, seja o seu esposo, mãe, filha, amigo, pessoa que mora junto.
e deixa ela reclamar de 2, para ver se você não vai ficar triste. Eu falei às vezes uma coisa que eu sempre falei para meus filhos: filho é assim, gente. Às vezes a gente fala sim, a gente fala 100 sim, 100, número 100, né? Se você falar um não, pronto. Não me ama, não sei o quê. Tá vendo? O pai do outro deixou. Então, mas não sou o pai do outro, né? Sou seu pai. Murmuração. Então, a nossa boca não é para murmurar. Porque a murmuração é algo que desagrada a Deus, que não é aceitável em nenhum momento das nossas vidas, por mais difíceis que elas estejam. Gente, aí não confundam murmurar com você chegar diante de Deus e abrir o seu coração e dizer: Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo suportar. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, mas isso está me incomodando. Eu não estou conseguindo perceber, entender o objetivo disso, mas eu preciso da sua ajuda, da sua graça. Me dê discernimento, me conduza. Não é disso que a gente está falando. Você falar para Deus que algo está incomodando você, que você está triste naquele momento, que você não está bem. Se eu estou muito ansioso, eu estou acelerado, meu coração está acelerado. Davi, Salmo 55, ele fala isso. Tem um monte de inimigo aí querendo me matar. Aí ele fala: quem dera eu tivesse asas como de pomba, voasse, chegaria no deserto, aí lá eu faria um abrigo para me esconder da tempestade. Ele sai de um problema e ele vai chegar lá, já tem outro problema. A questão não é o lugar onde nós estamos. A questão muitas vezes é aqui dentro de nós, que precisa ser tratado, curado, sarado. E à medida que nós vamos abrir a nossa boca e confessando a grandeza de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus, nós vamos abençoando pessoas além de nós mesmos. Por que muitas vezes a gente fala para nós mesmos que a gente não consegue, e a gente não consegue mesmo? A gente pode estar repetindo algo que alguém nos disse. Ah, Laércio, você não consegue fazer isso. E a gente leva aquilo para a vida. E continua repetindo e ouvindo a nós mesmos. Então comece a falar para você que você é bênção porque Deus o constituiu bênção. Que você é uma princesa de Deus porque Deus fez você uma princesa de Deus. Que você é um príncipe e reis e sacerdotes de Deus porque Deus assim o chamou, o elegeu para assim ser. E aí você vai acreditando nisso, deixando então a murmuração de lado, ok? Palavras que profetizam a bênção na vida das pessoas. A profecia é uma função muito positiva no reino de Deus, que é de anunciar as grandezas de Deus às pessoas e ministrando sobre a pessoa que está ouvindo as riquezas de Deus, as riquezas da palavra de Deus. 1 Coríntios 1:5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Profetizar é anunciar, declarar, falar algo a alguém em seu favor. Ok? Vou repetir aqui. Profetizar é anunciar, declarar, falar em favor de alguém. Em favor, não é contra. Eu quero que você se coloque em pé agora. Sabia que você e eu fomos chamados por Deus para profetizar na vida das pessoas? Amém? Você crê nisso? Levanta sua mão assim, ó. Você e eu fomos chamados por Deus para profetizarmos bênção, edificação na sua própria vida, na minha própria vida e na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. E eu quero, antes de qualquer coisa, chamar você para fazer um exercício aí onde você está. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, não precisa tocar, bom, é tudo família, né? Os agregados aí, e diga para ela assim: você é uma bênção de Deus. Mais forte, só um fala e o outro escuta, ok? E eu profetizo coisas maravilhosas na sua vida. Agora o outro, olha para essa pessoa que acabou de dizer e fala assim: você é uma bênção de Deus, com força, sem medo de ser feliz.
E eu profetizo coisas maravilhosas sobre a sua vida. Amém? Marcelo Sinara, coloca a mãozinha em cima da cabecinha dela. Pais aí, ó. Pais, coloque suas mãos sobre os seus filhos agora. E se eles não estão aqui pela fé, coloque a sua mão lá onde eles estão e ministre bênção na vida deles. Mas não fala, Senhor, eu estou te pedindo. Não, eu ministro bênção sobre ela, sobre ele agora, sobre os meus filhos, em nome de Jesus, baseado na palavra que me deu fé, entendimento, provisão. Eu ministro bênção sobre aqueles que estão comigo, sobre a minha família. Não importa como está agora, eu ministro bênção, ministro bênção sobre as suas vidas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Coloque a sua mão assim, ó, numa atitude de fé, de recebimento. Eu quero ministrar bênção sobre a sua vida, mesmo porque vocês já são bênçãos, e eu quero ministrar ainda mais e mais. Pai, em nome de Jesus, te damos honra e glória, e como teu filho, vocacionado para isso, eu ministro bênção sobre a vida dessas pessoas que estão aqui. Bênçãos, coisas maravilhosas, solução de problemas, crescimento espiritual, conhecimento do alto, bênção, bênção, bênção sobre essas vidas. Glória a ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este privilégio de estarmos aqui falando da grandeza do Senhor, das riquezas do Senhor, e nós tomamos posse pela fé dessas riquezas e ministramos sobre cada um aqui, sobre toda essa igreja, aqueles que vieram no culto anterior, aqueles que virão à noite e aqueles que não virão. Que o Senhor derrame um manancial de bênção sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Glória a ti, Senhor. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece.